Ah, moleque, fogo! Ah, moleque, cara, que coisa maravilhosa, que loucura esse jogo do Botafogo, pelo amor de Deus, cara. Que maluquice, Botafogo e Atlético Mineiro, vitória do Botafogo. De uma maneira assim, cara, eu acho que quem viu esse jogo e não ficou irritado, né? Eu tô vendo aqui a repercussão aqui da vitória do Botafogo, galera saindo, né, entrevista, assim que acabou o jogo eu já comecei a gravar. Inclusive, uma loucura, né, cara? Assim, porra, o que falar desse jogo, né, cara? Porque é um jogo que eu acho que 80% da torcida do Botafogo assistiu muito puta durante boa parte do jogo. E o jogo termina 2-0 pro Botafogo. É uma loucura, assim. Já tivemos jogos em que o Botafogo empatou, que o Botafogo jogou muito melhor, né? Como, por exemplo, contra o América Mineiro no Newton Santos. O Botafogo empatou aquele jogo e jogou muito melhor. Contra o Flamengo, que o Botafogo perdeu o jogo, o Botafogo jogou muito melhor, né? Contra o Fluminense, o Botafogo cedeu o empate, né, contra o Fluminense no Clássico, o Botafogo jogou muito melhor. Então, cara, é muito louco, cara, porque assim, o Botafogo não jogou nada hoje, principalmente no primeiro tempo, e o Botafogo termina o jogo contra o Atlético Mineiro no confronto direto, vencendo por 2-0, rapaziada. E aí a gente começa a falar desse jogo. Se inscreve aqui no canal Barão de Fogo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve mesmo, cara. Muita gente que era inscrita aqui no canal, que acompanha o canal todos os dias, aconteceu aquele negócio do canal ter sido desligado, voltou, perdeu a inscrição, ou enfim, ou você nunca foi inscrito e nunca percebeu. Aperta no botão vermelho aqui de inscrever-se, cara, pra você aumentar a nossa família de botafoguenses aqui no canal Barão de Fogo pra chegar aos 82 mil inscritos. Bom, rapaziada, como é que a gente pode analisar esse jogo? Primeiro que eu já fiquei um pouco preocupado já na escalação, porque eu, particularmente, colocaria o Tietê, o Patrick e o Lucas para jogar. Eu acho que você vai ter, assim, vamos colocar assim, o para-brisa, né, do Tietê, que é o faz tudo, né, cara? É aquele cara que é literalmente um cara do trabalho sujo, é o facilitador, o cara da rodagem de bola, que é o Patrick de Paula, e o cara que também é uma rodagem de bola que dá uma sustentabilidade pro passe, mas também é aquele cara da correria, que é o Lucas Fernandes. Mas houve a opção ali pelo Patrick e pelo Gabriel Pires, certo? E aí, cara, o primeiro tempo do Botafogo não foi nada bom, em nenhum aspecto. O Botafogo era muito vulnerável defensivamente, permitia muitos ataques e muitas finalizações da equipe do Galo, muitas infiltrações. Numa dessas acabou saindo gol, né, que a gente vai falar aqui também, inclusive, que é muito importante. O Atlético Mineiro faz um gol, e, porra, é polêmico, né, cara, porque, assim, é um gol que se fosse, apesar de... Tava impedido, milimétrico, mas tava impedido. Só que agora, se é um gol desse anulado contra o Botafogo, eu ia ficar muito puto. Eu tenho que confessar isso, eu tenho que ser justo. Aqui eu sou um cara que eu nunca tiro aqui a minha imparcialidade. Mas eu, particularmente, tenho que falar isso, sabe? É um gol que, assim, eu continuo falando assim, a regra manda anular. Então, assim, o Galo não foi roubado, assim, a regra manda anular. Só que agora, eu tenho a minha ressalva em relação a essa regra, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro tinha que adotar um método Premier League do VAR, né? Que é, cara, se as linhas estão sobrepostas, apesar de estar um pouco pra cá, um pouco pra lá, é gol legal. Porque hoje o Botafogo foi beneficiado, mas amanhã o Botafogo pode ser prejudicado numa dessa, sabe? Eu não consigo ver vantagem nesse tipo de lance. Mas o Dodô cruzou, o Vargas fez o gol, e aí a regra manda anular, e foi realmente anulado o gol do Galo. Aí num segundo lance ali, uma bobeada na defesa do Botafogo, o Gatito sai meio atabalhoado, desloca o ombro, entra o Lucas Perry. E aí a gente tem um primeiro tempo em que o Galo continua tendo mais posse de bola, mais volume de jogo, o Botafogo controla um pouco mais, fim do primeiro tempo, e aí no intervalo sai Patrick de Paula, entra Lucas Fernandes, uma coisa que eu não concordei. Na minha visão, pelo jogo que estava fazendo, tinha que sair o Gabriel Pires, que pra mim o Patrick de Paula não estava mal no jogo. Mas saiu o Patrick, entrou o Lucas, e aí no início do segundo tempo o Botafogo continuou na mesma pegada. O Lucas deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Só que, principalmente pelo lado esquerdo, né, cara, começou a fazer uma companhia, dar uma companhia a mais ali pro Marçal, né, naquele momento era o Jefinho que tava jogando por ali, aí depois entrou o Luiz Henrique, e aí daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas, cara, a grande questão é que o Botafogo ainda não tava se encontrando no jogo, né, numa escapada, inclusive, do Atlético, um chutaço do Vargas, o Lucas Perry faz uma defesaça. Aí depois o Keno chega, né, numa enfiada de bola que a defesa do Botafogo ficou se olhando, e o Lucas Perry toca naquela bola que pega na trave, né? Foram duas defesaças do goleiro do Botafogo. Que atuação do Lucas Perry,
tá? O Lucas Perry teve que entrar ali por volta, agora não me lembro se eram 10, 15 minutos de jogo, né? 8, enfim. Mas o Lucas Perry teve que entrar, primeiro tempo seguro, saindo bem do gol, e o segundo tempo, cara, fez 2 defesas magníficas que mudaram o cenário do jogo. Se o Botafogo sofre aqueles 2 gols ali, eram 3 pontos para o Atlético Mineiro hoje, e nesse momento o Botafogo estava de férias. O Botafogo ia cumprir tabela contra Santos e Atlético Paranaense. Então, obviamente, que a gente tem que tirar o chapéu para o Lucas Perry. É a primeira grande atuação do Lucas Perry com a camisa do Botafogo, que assim seja por mais tempo, né? Inclusive, acredito que ele agarre quinta-feira, porque com um ombro deslocado, acho muito difícil que o Gatito Fernandes volte a tempo do jogo contra o Santos, né? Então ele deve ser o goleiro do Botafogo novamente. E aí, cara, quando eu tava me preparando aqui pra fazer um roteiro, o Botafogo tava mal. Porra, aí entrou o Luiz Henrique. Aí entra o Vitor Sá, né, no lugar do Júnior Santos, que tava errando muito, né, pra variar. Aquele cara que, porra, cara, ele tem muita força, ele ganha lance, mas a tomada de decisão dele, né? E o Jefinho não tava conseguindo render, apesar de não estar mal no jogo. Entraram o Luiz Henrique e o Vitor Sá, que na minha opinião deram muito mais dinâmica pro Botafogo. O Botafogo ganhou mais de meio com esses caras. Porque além deles serem pontas agudos, eles também são caras que constroem. E aí o Botafogo começou a ganhar terreno. E aí com o Luiz Henrique, o Marçal e o Lucas ali por aquele lado esquerdo, o Botafogo começou a chegar, né? E aí num erro do Jair, o Botafogo se aproveita, um toque do Lucas, o Diquinho foi muito inteligente, eu acho que qualquer um teria chutado cruzado ali, poderia ter feito o gol, mas toca pra trás, acho que o Luiz Henrique não alcança e o Vitor Sá vai lá e mete um golaço pra se consagrar, cara. É aquilo, ele tava mal, não tá legal, poderia ter rendido muito mais durante essa temporada, teve a lesão, mas voltou mal. Enfim, cara, e aí tá mostrando a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento ali. Em 10º lugar, o Botafogo com 50 pontos, 1 ponto abaixo do São Paulo, que é o 9º, e 2 pontos abaixo do América e do Atlético Mineiro. Portanto, o Botafogo tá vivo na briga. Agora também é obrigação o Botafogo ir lá e ganhar do Santos, é obrigatório. E aí o Botafogo faz 1-0. E aí, cara, o Atlético Mineiro também continua tentando, né, na base do desespero. O Galo fez um bom primeiro tempo, segundo tempo mais na base do abafa e perdeu muitos gols. Isso explica muita gente falando, o Cuca vai ajeitar o Galo, quando cobravam lá a demissão do Luiz Castro. E não ajeitou. O Cuca piorou o Galo, né, apesar de ser um cara muito vitorioso por lá. E hoje, cara, assim, eu não tô defendendo o Luiz Castro não, tá? Eu acho que o Luiz Castro mais errou hoje do que acertou. Apesar das 2 substituições de Luiz Henrique e Vitor Sá entrando, terem sido fundamentais. E aí logo depois, uma jogada que o Botafogo trabalha mais uma vez pelo lado esquerdo, o Lucas ganha no corpo, não desiste, dá um lindo cruzamento, uma bola com a mão pro Tiquinho Soares, que estava sumido do jogo, né, pra você ver. É por isso que é importante o protagonista, o jogador experiente, o jogador com a qualidade técnica. O cara tava cansado, tava errando muito, tava sumido do jogo, não tava bem. Se você pegar ali as redes sociais, tava todo mundo criticando o jogo do Tiquinho Soares. O cara pega uma bola, uma assistência, cabeceia outra, um gol. Não tem o que falar, 2 participações a gol, 2-0 Botafogo. E é muito louco isso, a simbiose que esse time tem pra jogar fora de casa. Isso é muito estranho, não tem como explicar, né? Esse cenário aí jogando dentro de casa, né? Não sei se a torcida, o ambiente, o Botafogo provavelmente perderia o jogo. Eu me lembro do jogo contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, em que o Douglas Borges agarrou. O Botafogo jogando muito, martelando, colocando bola na trave, jogando pra cacete. Chega no segundo tempo, uma bola por cobertura bizarra, não me lembro nem quem foi. Eu não lembro se foi o Arana, se foi o Keno, não lembro quem chutou aquela bola, se foi o Jair, enfim. O Douglas Borges estava adiantado, gol do Atlético, 1-0 Galo, e o Botafogo perdeu aquele jogo. Então o Botafogo devolve, né? O Galo jogou mais que o Botafogo, o Galo amassou o Botafogo no primeiro tempo e no início do segundo tempo, e o Botafogo foi lá e venceu o jogo. Análises individuais, rapaziada, pra gente trocar uma ideia aqui rápida. Gatito Fernandes não tem como avaliar, né, cara? O cara machucou e tomara que ele se recupere. Não sei se ele vai se recuperar a tempo desses últimos 2 jogos, né? Mas que ele se recupere para a temporada que vem. Eu quero muito o Gatito e o Lucas Perry. Justamente isso é muito importante, sabe? Eu acho que esse cenário que é importante. Gatito tá machucado, saiu, entrou o Perry, o cara consegue se consagrar. O cara consegue fazer um bom jogo. Aí, num determinado momento, a gente precisa de uma sequência mais pro Gatito, ele tá pronto. Essa passagem de bastão começa agora. E começou com o Lucas Perry, na minha opinião, sendo o melhor jogador do Botafogo dentro do campo. Fez defesas seguras, fez saídas seguras do gol e fez 2 defesas antológicas que garantiram o Botafogo no jogo para conseguir abrir o placar posteriormente e ampliar. O Daniel Borges só deu mole naquele gol anulado do Galo, né, em que ele quase deu condição.
E também acho que ele deu muito espaço pro cruzamento do Dodô. Acho que o Botafogo, inclusive, deu muito espaço pro Galo criar hoje, né? Taticamente, coletivamente, apesar do Botafogo ter vencido, não gostei do jogo. Acho que o Botafogo não foi bem no jogo. Tá? Eu acho que algumas alterações pontuais mudaram o Botafogo, mas não acho que o Botafogo foi bem no jogo. Ponto. Adrielson e Cuesta muito seguros, como sempre. Só o Adrielson, em alguns momentos ali, também tinha uma cobertura complicada ali do Dani. Na lateral esquerda, o Marçal bem de novo, né? E principalmente bem na parte defensiva. Eu acho curioso que o Marçal ele vai bem. Tanto quanto o Botafogo tem mais volume de jogo, quanto o Botafogo, das vezes que o Botafogo tem que jogar mais resguardado, sabe? Tietê, como sempre, sendo facilitador da equipe. Patrick de Paula, apesar dele ter sido substituído no intervalo, não achei ele tão mal. Gabriel Pires, pra mim, uma tragédia, com todo o respeito do mundo. Espero que com uma pré-temporada ele melhore e tudo mais, claro. Mas agora, é injustificável o Gabriel Pires ter ficado 90 minutos em campo. É um cara que ele falha na marcação, um cara que ele erra passes bobos. Mais uma vez, perdeu 2 bolas na intermediária que quase resultaram gols do Atlético. Foi logo depois da bola da defesa do PR que a bola pega na trave. Ele tenta dar aquela giradinha dele, perde a bola, um chute rente à trave. Tem que parar com isso, cara. Gabriel Pires não pode ter, desculpa, cara. Se você medir os jogos do Gabriel Pires e do Patrick de Paula, é injustificável a diferença de minutagem. Que o Gabriel Pires mais atrapalha do que ajuda. Espero que isso mude com o tempo. E em alguns jogos ele ajudou mais que atrapalhou. Mas, cara, é injustificável. O jogo do Gabriel Pires hoje, na minha opinião, foi uma tragédia. Né? Teve um momento que ele era para segurar a bola, o Botafogo ganhando por 1-0. Ele tenta dar um balãozinho e ia contra-ataque pro Atlético Mineiro. Esse cara é um irresponsável. Sabe? Esse cara é muito irresponsável. Isso não tem nada a ver com ritmo de jogo, qualidade técnica, intensidade. É irresponsabilidade. Ponto. Né? Isso tem que mudar na cabeça dele. E aí, Jefinho não conseguiu progredir da maneira que... Assim, o ataque do Botafogo não funcionou hoje, né, cara? Jefinho e Júnior Santos não funcionaram. O Tiquinho é foda, né, cara? Não funcionou, mas meteu uma assistência e fez um gol. Né? E o Vitor Sá e o Luiz Henrique... Pra mim foram essas 3 alterações. Lucas Fernandes, Luiz Henrique, Vitor Sá. Mudaram o jogo, entraram muito bem. Inclusive o Luiz Henrique vai mostrando, vai dando uma resposta, sabe? Ele que não tinha acontecido, tá começando a acontecer. Ele já entrou contra o Cuiabá muito bem, depois que eu revi o jogo, e hoje mudou o jogo. Né? Jogou muita bola o Luiz Henrique. Inclusive, curiosamente, o Luiz Henrique jogou muita bola no estádio que ele estreou com 17 anos lá em 2019, contra o Atlético Mineiro também, que ele também jogou muita bola. Então, espero que essa questão contratual não atrapalhe os planos do Botafogo de colocar o Luiz Henrique em campo. Enfim, é o que eu penso. E espero que o Botafogo ainda possa contar muito com o Luiz Henrique ao longo desses próximos jogos. Tá legal? É o que eu penso. E é isso, o Luiz Castro, cara, assim, não gostei da escalação, não gostei da forma que o Botafogo entrou, não gostei da estratégia, não gostei da primeira mudança no intervalo. Acho que o Botafogo estava, assim, muito à mercê daquilo que o Galo estava propondo. E não é isso que eu quero, sabe? É aquilo. Eu sou um cara que eu vou elogiar o time, mesmo que o Botafogo tenha um resultado negativo e jogando bem, como já aconteceu contra o Flamengo, por exemplo, né, em outras ocasiões. Mas agora, o Botafogo hoje, eu vou comemorar a vitória. Eu tô aqui com um sorriso, porra, no rosto, não tem o que falar. O Botafogo venceu e tá vivo na briga pela pré-Libertadores. Mas o Botafogo jogou mal. Ponto. Até os 20 minutos do segundo tempo, ou seja, mais da metade do jogo, o Botafogo jogou mal. Então, isso tem que ser ressaltado para o Botafogo corrigir erros e entrar ligado contra o Santos, porque é final de campeonato. O Botafogo voltou para a briga. Um 0-0, um 2-0 Galo, o Botafogo estava de férias. O Botafogo não está de férias. O Botafogo está pronto para jogar contra o Santos e buscar uma vaga na 7ª ou na 8ª posição. O Botafogo está a 2 pontos do G8. Agora é secar o América, secar o Galo e principalmente fazer a nossa parte contra o Santos na quinta-feira. Te espero no estádio Newton Santos. Valeu, um abraço e fui!